Bom dia, eu sou a professora Rilva, e é com grande satisfação que dou início a esta sessão de defesa pública da dissertação de mestrado profissional em saúde da família de Liliane Barbosa de Oliveira Valério, sob o título Comportamentos de Prevenção da Covid-19 na Atenção Básica e o papel do agente comunitário de saúde. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes nessa ocasião e, neste momento, eu peço a Liliane que compartilhe sua tela, e eu a convido a apresentar a sua dissertação, compartilhando conosco os resultados de sua pesquisa, bem como as contribuições que ela traz para a saúde da família. Eu agradeço a todos pela presença e pela contribuição para o enriquecimento desta sessão de defesa, principalmente da banca examinadora, os professores doutora Ana Maria Gondim Valença e o professor Eduardo Sérgio Soares Souza. Desejo a Liliane sucesso nesta etapa final e que este momento seja de grande aprendizado e troca de conhecimento. Sem mais delongas, passo a palavra a Liliane para iniciar a exposição oral, que deverá ter de 30 a 40 minutos de duração. Obrigada. Como é de praxe, eu gostaria que Liliane compartilhasse a sua tela para que a gente faça a fotografia que Rafael sempre pede para que a gente faça. Então, ela está compartilhando a tela agora. Tem uma forma aqui de fazer, deixa eu ver isso aqui. Alterar layout. Pronto. Sim, agora pronto. Agora está bem. Pronto. Então, eu vou fazer agora. Professor Eduardo, sim. Isauni, por favor, se você quiser abrir a câmera, mas pode deixar assim também. Pronto. Então, após a foto de praxe e a abertura da banca, eu passo a palavra à Liliane. Pode começar, Liliane. Está pronta? Sim, vamos lá. Eu sou a professora Rilva Lopes de Souza Munhoz, a orientadora de Liliane. Vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aos componentes da banca, a professora Ana e a professor Eduardo, por estar participando desse processo avaliativo e também construtivo desse trabalho de conclusão de mestrado, intitulado Comportamentos de Prevenção da Covid-19 na Atenção Básica e o Papel do Agente Comunitário de Saúde. Trata-se de uma dissertação de mestrado que foi feita sob orientação da professora Rilva Munhoz. Esse trabalho está configurado nas seguintes seções: introdução, objetivos, justificativa, revisão da literatura, metodologia. As seções resultados e discussão está configurada na apresentação das duas produções técnico-científicas. Ainda contamos com as considerações finais e as referências da dissertação. A temática deste estudo é comportamento de prevenção à Covid-19. E aí é importante ressaltarmos que, mesmo após o fim da emergência sanitária de importância global da pandemia de Covid-19, os impactos dessa doença, que foram multifacetados, ainda são sentidos em todo o mundo e aqui também no Brasil, principalmente em regiões mais vulneráveis. Dentro desse processo de pandemia, foi muito importante as descobertas sobre as formas de transmissão da doença, para que medidas preventivas fossem orientadas de maneira mais assertiva. E nessa orientação de medidas de prevenção, a comunicação em saúde, ela foi fundamental no processo, pois um indivíduo ou uma coletividade só é capaz de implementar práticas de mudanças no seu cotidiano quando ele recebe informações sobre os riscos, sobre a gravidade e sobre como se prevenir desses riscos.
E nós entendemos que a educação popular em saúde é a maneira mais efetiva de trabalhar essa comunicação, pois ela leva em consideração as crenças, as condições socioeconômicas daquela população, não sendo um discurso unilateral, mas uma construção bilateral do processo. Nosso problema de pesquisa era entender se a população estudada entendia e aplicava as informações sobre medidas não farmacológicas de prevenção da Covid-19 em suas práticas de proteção. E, de forma secundária, nós também queremos entender em que magnitude a percepção do risco estava associada à adesão dessas medidas na população estudada. Os produtos dessa dissertação foram um estudo primário, que deu origem a um artigo científico original, e um estudo secundário, que deu origem a um capítulo de livro digital. Os objetivos dessa dissertação, o objetivo geral, é avaliar empiricamente se a população do território de abrangência de uma unidade de saúde da família da cidade de Condado, em Pernambuco, entende e aplica as informações sobre medidas não farmacológicas de prevenção contra o contágio pelo novo coronavírus, assim como revisar bibliograficamente o papel do agente comunitário de saúde na educação em saúde comunitária na prevenção da Covid-19. Enquanto objetivos específicos do estudo primário, nós queremos identificar informações e fontes informacionais, determinar quais foram as medidas utilizadas pela população, verificar quais fontes foram mais confiáveis na opinião dos respondentes e identificar ainda se há associações entre variáveis sociodemográfica e adesão às medidas de prevenção. Enquanto objetivos específicos do capítulo de livro, nós queremos desenvolver tópicos sobre o formato de capítulo de livro digital em torno da comunicação de risco durante a pandemia, contribuindo para o conhecimento sobre o papel do agente comunitário de saúde nesse processo de educação de saúde na comunidade, fornecendo insights relevantes sobre esse tópico específico. A motivação pessoal e profissional desse trabalho se deu enquanto médica de família e comunidade, atuando há 5 anos naquela mesma unidade de saúde durante esse processo de pandemia que aconteceu, e vivenciando como mudou a rotina das pessoas, da coletividade e também da unidade de saúde naquele momento de pandemia. E compreender como a população reagia, entendia e praticava essas medidas que nós orientávamos e que também era orientada através de outros meios de comunicação, era muito relevante de forma prática para que nós, enquanto unidade de saúde, nos aprimorássemos no processo de comunicação em saúde, identificando falhas, se houvesse, e também de relevância teórica, porque originaria produtos em que nós mesmos poderíamos consultar em oportunidades futuras, assim como outros profissionais atuantes nesse processo da atenção primária que tivessem interesse no tema. A dissertação contou com a revisão da literatura tradicional, narrativa, com os seguintes tópicos: a pandemia de Covid-19, a pandemia de Covid-19 em Condado, a educação popular em saúde e informação técnico-científica, estratégias educacionais da atenção primária à saúde na Covid-19, o papel do agente comunitário de saúde na educação popular na prevenção da Covid-19 e a adesão às medidas não farmacológicas preventivas da Covid-19. Esse diagrama ilustra toda a metodologia do trabalho, desde as questões de pesquisa, as hipóteses que foram levantadas, enquanto hipótese primária de que a população teria um grau mediano de entendimento e de aplicação dessas informações nas suas práticas, bem como que a percepção de risco estaria associada à adesão às medidas de prevenção. Essas foram as nossas hipóteses iniciais, de onde daí derivou o estudo de campo, com a coleta de dados, a análise estatística, a interpretação dos resultados, que deu origem ao pensamento sobre o produto técnico profissional, que é o capítulo de livro, e também deu origem à redação e submissão do artigo, que foram os 2 produtos desta dissertação. O estudo primário, que foi o artigo original,
é intitulado Informação e Prevenção Não Farmacológica da Covid-19 no território de uma unidade de saúde da família em Pernambuco. Ele foi submetido à Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade em 11 de maio de 2023 e encontra-se sob a apreciação do periódico. O modelo do estudo foi observacional, descritivo. Ele é um recorte de um projeto de estudo multicêntrico nacional, em parceria da Fiocruz com a Abrasco e os alunos do Prof. Saúde. E este recorte teve como população as famílias do território da Unidade de Saúde da Família Novo Tempo, em Condado, Pernambuco. Foi uma amostra não probabilística e incluiu 70 famílias que frequentaram a unidade de saúde nos 90 dias anteriores ao início da coleta, sendo que foi escolhido um membro de cada família para responder à pesquisa. O local de estudo é o município de Condado, Pernambuco, que fica na zona da Mata Norte do estado, a 75 quilômetros da capital, Recife, possui quase 27 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, e o IDH de 0,602, estando aí na 73ª posição dentro do estado. Mais precisamente, o estudo aconteceu no bairro Novo Tempo, no território da Unidade de Saúde da Família Novo Tempo, que é um território com 6 microáreas, todas elas, naquele momento do estudo, com agentes comunitários de saúde, uma área toda coberta, com quase 4 mil usuários cadastrados naquele momento também. Usuários estes que são, de fato, dependentes da unidade de saúde, dependentes dos serviços do SUS, devido à vulnerabilidade da região. Esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Amazonas, junto com o estudo multicêntrico, e todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados se deu através de uma entrevista realizada por mim na unidade de saúde, através da aplicação de um questionário estruturado, com o preenchimento simultâneo na plataforma Google Forms. O instrumento era dividido em características sociodemográficas, questionamentos sobre características sociodemográficas, questionamentos sobre informações, fontes de informação, percepção e práticas de prevenção da Covid-19, e ainda questionamentos sobre a relação do usuário com a unidade de saúde e a utilização de serviços de saúde. Enquanto variável primária desse estudo, nós temos a percepção dos respondentes sobre as informações de medidas preventivas não farmacológicas contra a Covid-19. De maneira operacional, nós definimos os itens 15, 19, 20, 21 e 22 do questionário para determinar essa percepção. As variáveis secundárias foram o perfil sociodemográfico e a adesão às medidas não farmacológicas, que também, de maneira operacional, nós consideramos os itens 25 e 26 para avaliar essa adesão, e ainda categorizamos a adesão em indivíduos que aderiram a uma medida, a 2 ou a 3 ou mais medidas de prevenção à Covid-19. A análise estatística se deu de forma descritiva, com cálculo de frequências, médias, medianas, desvio padrão, valores mínimo e máximo, e a estatística inferencial, onde foram realizados o teste quadrado de Pearson e o teste Ullmann-Whitney, com nível de significância de 5%. Foram utilizados nesse processo o software SPSS e também o software R. Trazendo já os resultados da pesquisa, vocês podem ver a tabela com as variáveis sociodemográficas da amostra. Essa amostra, ela variou em idade de 18 a 77 anos, com média de 41,6 e mediana de 38,5 anos. A amostra foi preponderantemente feminina, parda, casada ou em união consensual, com ensino fundamental incompleto ou médio e renda de até um salário mínimo. Isso corrobora o principal perfil de usuários da atenção primária à saúde no Brasil, que são mulheres, adultas jovens, casadas ou em união consensual, de baixa renda e de baixa escolaridade.
Nós podemos destacar ainda que a grande maioria da população tem acesso à água através de poço artesiano, e 100% dela tem a sua destinação de dejetos através de fossa séptica. E aí é preciso que a gente considere que é um critério de vulnerabilidade importante a ausência desse saneamento básico, que é uma característica do município como um todo, 3,9% do município apenas tem saneamento básico, e é um importante determinante social da saúde. E aí, a gente comparando com outros estudos, nós trazemos lá no trabalho escrito que os estudos mostraram que, apesar da Covid-19 ter iniciado nas áreas nobres de grandes centros, ela migrou para as áreas de vulnerabilidade social das cidades, e nessas regiões ela teve piores desfechos, principalmente em se tratando de mortalidade, que pode ser explicado pela intensa densidade populacional dessas regiões, pela dificuldade dessas pessoas de implementar medidas preventivas, ou ainda pela dificuldade do acesso à saúde em tempo oportuno, quando essas pessoas adoeciam. Em relação às informações recebidas, nós podemos ver que houve uma recepção satisfatória em relação às informações sobre medidas preventivas da Covid-19 nessa população, estando todas acima, pelo menos, de 88%, chegando a 100% em relação ao uso do álcool em gel. Corrobora outras pesquisas também realizadas no Brasil, em que a população tinha também alto índice de recepção de informações em relação à Covid-19. As principais fontes de informação foram jornais da televisão e ou da internet, pessoas da comunidade, televisão, aí incluindo outros programas veiculados nesse meio, e os profissionais de saúde do território, incluindo os agentes comunitários de saúde. É preciso a gente destacar a importância da televisão enquanto meio de massa de comunicação. A última pesquisa nacional por amostragem de domicílios do IBGE, ela mostra que 95,5% dos domicílios brasileiros possuem pelo menos um aparelho de televisão. E é um aparelho que, mesmo se você tiver só um no domicílio, ele é capaz de atingir todos os moradores daquela casa. Um aparelho que também não exige destreza no seu uso. Enquanto que o acesso à internet aumentou bastante nos últimos anos, principalmente nesse período de pandemia, mas ele ainda é quase que 100% realizado através do aparelho celular, que é um aparelho individual, que pode atingir um número menor de pessoas na residência, e também é um aparelho que exige mais destreza no uso em relação ao acesso de informações que serão recebidas. A gente ainda destaca nesse achado que, embora, como foi comentado lá atrás, seja um território todo coberto por agente de saúde, apenas 60% da amostra referiu ter recebido informações de profissionais da saúde, incluindo o agente comunitário de saúde. Então, nós podemos perceber aí que, de certa forma, houve uma falha de comunicação da unidade de saúde em relação ao seu território. Já havia se passado um ano desde o início da pandemia, no momento da coleta, então havia tempo suficiente para que essa informação chegasse. E desse achado derivou a necessidade de trabalhar o potencial do agente comunitário de saúde nesse processo de comunicação de risco, no segundo produto que será descrito mais à frente. Em relação à confiança nas fontes de informação, as fontes mais confiáveis foram jornais de TV e internet, que foi, de fato, a fonte mais citada, e profissionais de saúde do território. Então, apesar de muitas pessoas não terem recebido essa informação através de profissional de saúde, mas ela é considerada uma informação confiável, dado o potencial que os acessos têm na área, no seu território. Chama a atenção ainda que, de uma maneira geral, foi baixa a confiança nessas fontes de informação, se nós olharmos todos os resultados. E isso, a gente percebe também em outros estudos que trataram dessa mesma temática, que, inicialmente, a princípio, as pessoas têm a tendência de ficar desconfiados da informação que chega a elas sobre Covid-19. E, depois de algum tempo, elas vão em busca de saber se aquela informação, de fato, era verídica e confiável,
que é um retrato do processo de infodemia que foi vivido durante a pandemia, onde uma enxurrada de informações chegavam e não era definido ali quem era confiável e quem não era confiável. É importante a gente destacar também que houve uma taxa muito baixa de confiança nas fontes governamentais, nos governantes. E isso pode estar associado à posição vista como negacionista do então governo federal, aquela época onde foi coletado os dados, mas também precisamos destacar que no momento da coleta foi explicado para o participante que se tratava dos 3 níveis de poder: o governo municipal, o governo federal e o governo estadual. E considerando que no município de Condado a pandemia foi conduzida seguindo as diretrizes do governo estadual, que na grande maioria das vezes se contrapôs às diretrizes do governo federal, ainda assim houve muita insatisfação, o que também pode estar associado a uma insatisfação política cultural da sociedade brasileira com os seus governantes. Em relação ao sentimento de estar bem informado, nós percebemos que houve uma tendência positiva em relação aos meios de comunicação de massa, uma tendência mais centralizada em relação aos profissionais de saúde do território e às pessoas da comunidade, e uma tendência negativa em relação às redes sociais. Então, as pessoas não se sentiam bem informadas quando as informações vinham das redes sociais. Em relação às medidas que foram adotadas, nós consideramos que houve uma adesão satisfatória dessas medidas de prevenção pela população estudada, sendo a mais prevalente o uso de máscara ao sair de casa, onde 100% da amostra referiu fazer o uso, e também considerou essa medida como a mais importante de todas, embora todas as medidas tenham ficado com altos níveis de importância na opinião dos respondentes. Nós ainda destacamos que acima de 97% da população aderiu a pelo menos 3 medidas preventivas concomitantes. E isso é importante porque estudos mostram que quanto mais medidas estão associadas, maior é a efetividade da proteção contra a doença. Nós precisamos ainda destacar, enquanto achado discrepante, a baixíssima adesão ao isolamento social total nessa amostra. E isso pode ser explicado pelo momento da coleta, onde já havia se passado um pouco mais de um ano do início da pandemia, e as pessoas já estavam saturadas de ficar em casa, já havia um processo ali de saturação mental mesmo, além de que muitas medidas restritivas já tinham passado por processo de relativização naquele momento, também pela necessidade dessa população tão vulnerável, como foi descrita, gerar renda, mesmo depois da introdução do auxílio emergencial pelo governo federal, o déficit que havia ficado para aquela população no período ali que ficou sem renda era grande, e eles precisavam gerar renda para se sustentar e se estabilizar, e o trabalho dessas pessoas que não é compatível com home office, que foi uma medida tão difundida na época da pandemia, mas que não se encaixa a todo tipo de trabalho. E nós podemos ainda fazer essa comparação entre o alto uso de máscara ao sair de casa e a baixíssima adesão do isolamento social total. Porque existe uma certa coerência nisso quando a gente pensa que, ao usar a máscara para sair de casa, automaticamente nós estamos saindo de casa e estamos infringindo essa segunda medida de prevenção. Então, existe uma certa coerência e existe aí uma coerência maior do uso de máscara com o isolamento social parcial, que a gente vê que já teve uma adesão bem mais expressiva em relação ao isolamento social total. Ainda em relação às medidas, nós percebemos no estudo que houve um bom nível de confiança das pessoas em relação à adoção dessas medidas. Elas confiavam nas medidas de proteção, porém, durante o questionamento sobre o risco de contrair a Covid-19, esse risco ele permaneceu entre médio a alto na opinião dos respondentes, o que aparentemente é um achado contraditório. Eles confiam nas medidas, mas continuam achando o risco muito elevado. Isso pode ser explicado
ou por eles não terem entendido, por exemplo, que essa percepção de risco já levava em consideração o uso das medidas preventivas, ou então pela insegurança e pelo medo que a doença causava de fato, como nós podemos ver em um estudo realizado em Portugal, que está descrito no trabalho, onde as pessoas aderiram bastante ao uso das medidas preventivas, confiavam nessas medidas, mas permanecia o medo do contágio em relação à doença e também o medo de levar a doença para os seus familiares em casa. Em relação à percepção da gravidade da COVID-19, o nosso estudo demonstrou que há uma percepção de gravidade elevada, estando a doença aí entre grave e muito grave, na opinião dos respondentes, e que é um achado que se assimila a outros estudos realizados no Brasil e no mundo, onde a população, de fato, considera a doença grave. No estudo, nós não encontramos associação estatisticamente significativa entre as medidas adotadas e as variáveis sociodemográficas que nós estudamos. Também não encontramos associação estatisticamente significativa entre as medidas e a confiança nessas medidas, e nem na percepção de risco, que era uma das nossas hipóteses de pesquisa. Mas nós encontramos que a lavagem das mãos se associou de forma significativa à percepção da gravidade da doença. Em relação ao estudo primário, nós podemos concluir que a amostra entendeu e aplicou satisfatoriamente as informações sobre medidas não preventivas, alcançando uma mediana em torno de 90%. A grande maioria tinha informações sobre medidas não farmacológicas contra a Covid-19. As principais fontes de informação foram jornais de TV e ou internet, televisão, pessoas da comunidade e profissionais de saúde, sendo jornais de TV e profissionais as mais confiáveis. Houve boa confiança na eficácia das medidas, embora média e alta percepção de risco, e a opinião de que a doença era grave ou muito grave. A adesão foi satisfatória, se destacando como a mais aderida ao uso de máscara e a menos aderida ao isolamento social total. E o achado de que a lavagem das mãos se associou à percepção da gravidade da Covid-19. O estudo secundário, que é uma revisão narrativa, e é o nosso segundo produto técnico, é um capítulo de livro digital, intitulado Risk Communication by Community Health Agents in the Prevention of COVID-19, e está fazendo parte da coletânea Emerging Issues Related to the Coronavirus Pandemic. Para a elaboração desse texto, primeiramente foi definido o escopo, com a identificação das principais questões a serem abordadas diante da temática que nós escolhemos, a revisão da literatura, com a identificação de tópicos, de pesquisas que já haviam sido realizadas sobre o tema, de teorias já existentes. Foi realizado um esboço inicial determinando as sessões e a ordem lógica dessas sessões no trabalho, e daí deu-se a redação do conteúdo do capítulo, e depois dessa redação, o capítulo passou por revisão e aprovação da orientadora antes de ser submetido à publicação. Na elaboração do texto, foram consultadas as bases BVS, Embase, PubMed e Lilacs, publicações ainda da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, documentos publicados pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Abrasco. Resultou desse processo um capítulo com 23 páginas, que foi submetido à editora Seven Publicações, foi aceite já em 10 de maio de 2023. Após o aceite, foi traduzido para o inglês a pedido da editora, bem como a editora fez a revisão, formatação e diagramação do trabalho, e já foi publicado em 30 de maio de 2023, como vocês podem ver aí na ilustração, já com o DOI pronto para ser acessado e o trabalho poder ser lido aí por todos. As sessões do capítulo foram introdução, desenvolvimento e considerações finais. O desenvolvimento se deu a partir desses tópicos, a prevenção permanente da Covid-19, mesmo após o fim da emergência em saúde pública,
a comunicação de risco e participação comunitária na prevenção da Covid-19, educação popular em saúde e comunicação de risco, e o papel do agente comunitário nessa comunicação de risco durante a pandemia de Covid-19. Para a gente fazer um apanhado do que está nesse capítulo, né, nós colocamos aí que o fim da emergência da Internacional de Saúde Pública da Covid-19 não afasta a necessidade permanente de ações preventivas contra o coronavírus, bem como não afasta a necessidade de comunicação de risco acessível, que nós entendemos que é aquela comunicação em que a informação é compreensível à população e é feita de construção, por meio de construção bilateral. E nesse processo entendemos que a educação popular em saúde é extremamente relevante na comunicação de risco sanitário e que o agente comunitário de saúde é peça-chave nesse processo, porque ele é equipe de saúde e ele também é comunidade. Então, ele consegue levar com uma capilaridade própria desse profissional essa informação ao seu território, bem como trazer de lá informações necessárias para que o processo de comunicação de risco esteja sempre sendo aprimorado. Mas, para isso, é necessário que haja uma capacitação desses agentes comunitários em saúde, para que eles tenham uma formação técnica de fato para atuarem em todos os seus processos de trabalho, bem como uma educação permanente, né? Que esses tópicos eles estejam sempre sendo abordados de forma contínua, para que no momento da emergência em saúde eles possam responder com uma comunicação de risco célere e efetiva. Entendemos, portanto, que os objetivos gerais deste trabalho foram alcançados, nós conseguimos avaliar empiricamente se a população entendeu e aplicou as medidas preventivas contra a Covid-19, fizemos a revisão bibliográfica sobre o papel do ACS na educação em saúde comunitária contra a Covid-19, apresentamos os 2 produtos propostos decorrentes da pesquisa de campo. A hipótese de pesquisa principal foi corroborada, mas superada em magnitude de adesão, não foi uma adesão mediana, foi uma adesão bem superior. Percebemos que a percepção de gravidade em relação à Covid se associou à prática da lavagem frequente das mãos, mas não se associou as práticas, não se associaram à percepção de risco, como tínhamos levantado essa hipótese, e conseguimos aí destacar o papel do agente comunitário de saúde na comunicação de risco, com sua população adscrita, descrevendo as potencialidades que esse profissional tem enquanto educador em saúde, não só na Covid-19, mas em outras situações de emergência em saúde que possam surgir no futuro. Esse trabalho, portanto, foi relevante para a comunidade e também enquanto contribuição científica, pois foi possível, na comunidade, nós compreendermos e identificarmos falhas de comunicação em saúde e estimular as medidas de prevenção contra a Covid-19 em uma localidade extremamente vulnerável, onde a qual nós vimos que são regiões que têm os piores desfechos em relação à doença, portanto, precisam trabalhar, de fato, essa comunicação de risco, principalmente para situações futuras da Covid-19, não, semelhantes à Covid-19. Obrigada a todos. Muito bem, Liliane, parabéns pela sua exposição. Agora finalizamos a primeira parte da defesa com a apresentação do seu trabalho de dissertação e passaremos agora à segunda fase, a fase de arguição. Inicialmente, eu passo a palavra para a professora doutora Ana Maria Gondim Valença, para que faça as suas considerações, sugestões, e lembrando que a professora Ana já participou da qualificação, né, e talvez o trabalho agora tenha ficado menos denso, não é, professora? Então, por favor, eu passo a palavra para você. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, é uma felicidade, uma alegria, né, como falou a professora Rilva, participar de um momento que foi a qualificação e ver agora o trabalho de Liliane chegando, né, a esse ápice,
a esse momento em que ela vem apresentar para nós resultados tão relevantes. Então, eu tenho que agradecer aqui a coordenação do mestrado profissional em saúde da família pela possibilidade, pelo convite, né, e pelo acolhimento do meu nome. Agradeço a professora Rilva, a Liliane, né, que manteve a minha participação aqui, que bom. É uma felicidade estar aqui com o professor Eduardo Sérgio, é uma felicidade, né, ter tantos amigos da Liliane aqui presentes para compartilhar esse momento, né, Liliane. Então, sinta-se tranquila dentro daquilo que é possível, né, que esse momento possa ajudar você a ter tranquilidade. O seu trabalho é um trabalho que mostra, né, uma complexidade. Eu sempre valorizo muito todos os trabalhos de conclusão de curso que emergem de programas mestrado ou doutorado profissionais, porque é um desafio levar uma pesquisa, né, e você vir com duas contribuições tão relevantes, ao mesmo tempo em que você estaria envolvida com a pós-graduação e com o seu trabalho, com o cotidiano das suas ações nesse cenário de prática. Ao mesmo tempo, né, que bom que você pode desenvolver esse trabalho que facilita muito, inserida nesse mesmo espaço onde você trabalha, né? Então, tem um lado que dificulta e o outro lado que facilita, e a gente vê pela segurança que você transmite, Liliane, ao fazer a sua exposição, a apresentar os seus resultados, a discuti-los, essa propriedade, essa aproximação que você tem com o objeto de pesquisa. Então, dito isso, deixa eu pegar minha folhinha, minha cola, que acabou de cair no chão. Dito isso, né, a gente vai conversar um pouquinho, tudo que eu falar aqui é só na perspectiva de tornar algumas coisas um pouco mais claras e de eu aprender com esse momento, tá certo, Liliane? São sugestões, né? Aí a gente vem aqui, primeiramente, para o teu título, ele é pertinente, e é sempre um desafio. Você tem dois produtos com características distintas, vocês devem ter pensado muito, você e a professora Riva, de como colocar um título que desse conta dessas duas esferas aí, né? Acho que vocês conseguiram. Apenas tenho a compreensão que no final da tua introdução, quando você fala do objetivo, você não dá esse foco, essa ênfase aos ACS. Talvez fazer um alinhamento melhor nos objetivos em si, essa ênfase já está colocada como um objetivo específico. Então, tranquilo, né? Quando a gente chega no teu resumo, deixa só eu abrir aqui o arquivo um instantinho só, Liliane, qualquer momento você pode me interromper se alguma coisa não ficar muito clara, tá? Quando a gente vem aqui para o seu resumo... Eu vou tentar acompanhar aqui também, a senhora vai falando e eu vou acompanhando, que aí fica mais fácil. Perfeito. Uma sugestão que eu teria era que na metodologia do seu resumo você colocasse algumas informações sobre a análise inferencial. Veja que ela aparece nos seus resultados, mas não você colocando que teste de hipótese ou de comparação você incluiu. Qual foi o valor de P que vocês selecionaram, né? Então, só para que a gente entenda um pouco melhor esses resultados. Então, incluir essas informações na metodologia. Perfeito? Tranquila até agora? Pronto. Tanto no resumo da dissertação, quanto no resumo do estudo. Eu acho que lá tem, né? Eu estou falando agora do texto, mas eu tenho algumas contribuiçõezinhas, apesar de você ter submetido já o artigo, e que bom, essa é uma outra coisa tão importante que eu esqueci de falar, não é, Liliane? Que é você vem para esse momento já com um capítulo de livro publicado, até então, né, a gente recebeu o texto como ele estando aceito, que coisa boa, e o teu artigo já submetido e sob análise. A gente torce para que os revisores, né, assim como nós aqui,
que eles possam compreender e que você tenha esse artigo aí com menores alterações a serem feitas e rapidamente esse material sendo compartilhado para a comunidade científica, né? No teu sumário, eu penso que tem que corrigir a paginação, né? Ela começa da página 47. Então, é só porque você utilizou, né, um dispositivo aí, acho que ele fez uma correçãozinha um pouco diferente, tá bom? Na introdução, Liliane, a sua introdução, desde a sua qualificação, a gente já via o seu cuidado, o seu zelo com o texto. Eu não me lembro se eu fiz essa ênfase lá, se não eu faço aqui agora. Não é sempre que a gente vê um texto de um aluno de pós-graduação, aluna de pós-graduação, com essa clareza, com essa fluência, com essa facilidade em compreender o seu raciocínio, né? Então, eu te dou os parabéns por isso, porque não é raro, pelo atropelamento dos prazos, esse zelo, esse cuidado acabar ficando em segundo plano, e nós não vemos isso aqui em seu trabalho. Então, meus parabéns a você e à professora Rilva, né? Eu tenho, e aqui há vários momentos você situa, justifica, mostra por que você desenvolveu o seu estudo. Eu ainda tenho a percepção que essa introdução ela está um tanto quanto extensa, mas essa é uma opção que vocês duas fizeram, né? E vocês contam essa história tão bem aqui que eu fico imaginando que se fosse cortar, enxugar, fazer uma bariátricazinha aí aqui, algumas coisas, não ia ser tarefa fácil. Então, eu entendo essa escolha, tá, Liliane? Né? Da qualificação para a defesa, a gente já fez algumas deu enxugada aí, né? Eu tirei algumas coisas que talvez estivessem duplicadas, redundantes, mas realmente foi o máximo que conseguimos fazer aí com a introdução, sem perder o que a gente queria mostrar com a introdução. Perfeito, sem estresse, sem crise, né? Porque se eu fosse sugerir alguma coisa, teria que fazer um remendo, teria que desconstruir essa sequência lógica, né? Então, eu entendo perfeitamente essa dificuldade, até porque você tinha que parar na proposição do seu estudo, né? Ao final desse capítulo, e que fosse construindo o porquê desses dois produtos, das duas contribuições. Então, não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Aí a gente já vem aqui para o teu próximo capítulo, Eliane. Deixa eu só voltar para cá, né? Terminamos aqui, chegamos nos teus objetivos. Perfeito, eles já foram enxutos, né? Você já fez uma alteração aí, eu acho que ficou muito bem, eu não tenho nenhuma contribuição nesse tópico, tá, Liliane? Acho que melhorou bastante. Com relação ao teu item 3, a justificativa ela é clara, concisa, a gente entende, tem essa compreensão perfeita. Gil, o que é que te levou, o que é que te moveu a desenvolver esse estudo, embora fosse um estudo multicêntrico já, né? E entra aí essa discente, a Liliane, né, falando sobre como é que isso se dá lá no município de Condado, mas a gente entende a sua, como você está inserida, né, nesse problema e como esse seu estudo ele é importante e pode contribuir não apenas para o momento que nós vivenciamos, do ponto de vista de maior gravidade, mas ainda vivemos, como você ressalta, como para momentos futuros, né? A gente, né, acumulou um conhecimento enorme, uma forma de enfrentamento dessa epidemia, né, de uma maneira muito robusta, né? Isso pode ser utilizado em outros momentos. Oxalá a gente não tenha que conviver com eles, mas a gente sabe que esse risco ocorre e a gente tem N estudos aí mostrando que provavelmente isso tornará a acontecer. Aí chegamos na sua revisão de literatura. Olha, Liliane, ela já estava tão boa
lá quando você apresentou para a gente o seu texto de qualificação, e você conseguiu ainda aprimorá-la, você incluiu alguns outros tópicos e subtópicos, acrescentou algumas informações mais recentes, então, está super redondinha, tá? Então, eu tenho só alguns pontinhos nela, bora lá. Então, no teu item 4, teu item 4.1, tranquilo. No teu item 4.2, foi uma coisa que nós conversamos, né, lá anteriormente. Você trazer um pouco mais como é que foi lá em Condado, e você apresentou isso para a gente no item 4.2, excelente, porque, inclusive, a gente consegue compreender alguns resultados à luz desse textinho que você apresenta para nós. Eu fiquei só pensando, haveria algum documento oficial ou alguma informação disponível nos sites de condado da Secretaria Estadual ou do governo municipal que pudessem suportar essas informações que você traz para nós, né? Porque, claro, você traz aqui a sua experiência, o que você vivenciou, né? Esse seu olhar. Seria possível? Pode ser que não. Eu fiz essa busca, professora, quando eu estava construindo esse tópico. Realmente, no site oficial do Condado não tem muita coisa, né? Não tem protocolo, não tem. A única coisa que eles apresentam são os números de contaminados, os números de óbitos, que inclusive não são referente ao período total, começou um pouco depois. Essa publicação, essa transparência iniciou um pouco depois, já havia discorrido bastante tempo da pandemia, e ela meio que está perdida, então ela também não achei que ela estava atualizada, eu acho que à medida que foi diminuindo o número de óbitos, então eu realmente não utilizei por esse motivo, porque eu não achei realmente uma fonte interessante para utilizar. E em relação aos protocolos, às diretrizes de fato, na época a gente tinha muito, assim, ofício, mas não tinha nada publicado. E como eu lhe falei lá naquela conversa inicial, não está mais na unidade, eu realmente não procurei esses ofícios, né? Não sei lhe informar se numa busca mais importante eu conseguiria achar. Então, acabou realmente sendo um relato de experiência, e esse tópico 4.2, porque, de fato, não tinha nenhum documento para embasar. Eu até fiz a leitura do artigo que a senhora propôs em relação aos acontecimentos no município de Goiânia, a senhora lembra? Lembro. Propôs um artigo. E achei que foi uma realidade bem diferente do que a gente vivenciou, né? Apesar de serem municípios vizinhos, né? A gestão, não sei se como a gente tinha uma gestão técnica, naquele momento a gente tinha uma consultoria técnica, que foi quem foi nos conduzindo durante esse processo de pandemia, e eu não sei se Goiânia já não teve, mas, assim, aquele relato que está no artigo do município de Goiânia, eu achei bem diferente da realidade do nosso. E aí, realmente, eu não consegui fazer esse link também, não utilizei. Eu poderia fazer o link contradizendo, né? Que comparando a diferença, mas aí eu realmente optei por manter o relato de experiência. Perfeito, perfeito, Liliane, é compreensível. Mas a tua fala agora me lembrou de uma curiosidade, assim, esse estudo ele é multicêntrico, né? E a Liliane está vindo aqui com dado. Eu fico imaginando a riqueza de informações que o grupo de pesquisa tem comparando o que aconteceu, né? Em Condado com outros municípios. Vocês, enquanto mestrandos, enquanto equipe executora dessa pesquisa, vocês estão tendo chance de conversar sobre como foi essa realidade em outros locais? Essa é uma curiosidade minha, viu, Liliane? Eu consegui conversar com os meus colegas, que também fizeram parte do Estudo Multicêntrico, um deles presente aqui, Zauni, que você também participou da banca. Então, a realidade do estudo dele, do estudo de Núbia, eu consegui acompanhar. Durante o meu processo de pesquisa, eu achei o estudo de outros colegas à distância mesmo, assim, tem estudo do Mato Grosso, que já foi publicado,
eles fizeram um recorte bem pequeno, então bem menor do que o nosso estudo, foi praticamente só análise descritiva ali das informações, já tem publicado também, então a gente conseguiu identificar, tem bastante semelhança quando a gente percebe zonas urbanas e bastante diferença, como no caso de Exauni, quando vai mais para a zona rural. Eu percebi essas diferenças. Mas ainda são poucos os estudos publicados que trataram desse projeto multicêntrico. E em relação à pesquisa, à coordenação da pesquisa, a gente não recebeu mais, eles só, depois que eles lançaram os resultados, eles ainda não deram continuidade em enviar para a gente as publicações, as conclusões, eles ainda não fizeram, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Porque um desdobramento é exatamente comparar, né, esses achados e ver, por meio de algumas análises, quais são os clusters, quais são os estratos, assim, os grupos que mostram-se um tanto quanto homogêneos, similares, e entender o que aconteceu à luz de outras variáveis quando você compara esses grupos, né? Mas isso aí é um desdobramento, viu? É uma curiosidade da gente aqui já pensando em o que aconteceu nos outros locais, tá bom? Mas bora voltar para o seu trabalho. Lá vamos nós. Agora, já aqui na página 66, no teu segundo parágrafo, é só você rever a numeração que você comenta. É importante salientar como enfocado no item 5.2, eu acho que era o 5.2 do texto da qualificação, agora é o 4.2, né? Porque Isso. Ótimo teu item 4.5, né? Você trouxe outras informações para cá, principalmente quando você comenta, né? Quais são as ações que poderiam ser desempenhadas pelo ACS, né? Então, você atualizou esse tópico, você trouxe, é essencial, a discussão e a reflexão sobre a nova PNAD, né? E o quanto ela pode comprometer essas ações. Então, perfeito, Liliane, né? A gente já está aqui chegando no final da tua fundamentação teórica e já estamos na metodologia, no teu item 5, que já era bastante clara, né? Você descreve com clareza cada etapa, então eu não tenho muitas dúvidas nem comentários quanto à parte inicial, eu tenho só um pouquinho mais na parte final da análise dos dados, tá? Porque essa parte é mais recente, é mais nova, né? Você já veio com algo além do que você tinha trazido no momento da qualificação. É só uma curiosidade, né? Como você tinha algumas categorias de resposta, por exemplo, muito confiante, bem confiante, razoavelmente confiante, né? Enfim, pouco, nada. Se para efeito da estatística, vocês agruparam essas categorias, por exemplo, né? Muito confiante, bem confiante, virou uma categoria, razoavelmente ficou como uma categoria só e pouco, nada ou quase nada, uma outra. Só para efeito de compreensão, quanto a um comentário que eu farei depois. Você sabe isso? Não houve, não, ficou separado. Essa categorização, ela permaneceu em escala Likert, da mesma forma que era o questionário inicial. Pronto, e para efeito do teste, então, foram essas frequências de cada uma dessas 5 que eu falei agora, que foram analisadas, né? Que foi submetida ao SPSS ou ao R, né? Isso. Tá, joia. Entendi, Liliane. Dito isso, então, a gente já vai aqui para o teu item 5.12, o teu capítulo, né? Eu vou me antecipar, eu não tenho nenhum comentário quanto ao capítulo em si. Ele foi publicado já, eu já não tinha com ele aceito, imagina com ele agora. Mas como ele foi publicado em inglês, e você fala dessa capilaridade, dessa importância dessas informações serem compartilhadas, se vocês pensam em alguma estratégia,
né, para que esses achados, essas informações super relevantes que você tem nele, para que elas cheguem para quem trabalha na atenção e na gestão. Ou seja, se vocês têm estratégias de divulgação desses resultados, para além do formato acadêmico, mas pensando em uma devolutiva que seja mais facilmente compreendida e, quem sabe, né, a gente espera, aplicada ao campo em si, Liliane. Inicialmente, nós não tínhamos realmente, eu não sei se a senhora lembra que o segundo produto, o produto técnico na qualificação era o guia, lembra? Mas, devido não só também ao tempo exíguo, eu pedi prorrogação do período, depois entrei com licença maternidade, ficou realmente mais corrido para a gente apresentar esse segundo produto. A gente também entendeu que nesse finalzinho aí de pandemia, talvez tratar o assunto de forma mais teórica e não o guia voltado para eles tivesse um pouco mais de relevância nesse momento. O capítulo foi em português, mas depois a editora pediu a tradução para o inglês, né? Mas ele também vai fazer parte, com um título um pouquinho diferenciado, de um e-book também, uma outra coletânea que a professora Riva está organizando numa pesquisa financiada pela FAPESC, que vai vir um pouco mais aí na frente. Mas ainda assim continua sendo uma coisa mais acadêmica, né? Um conjunto de capítulos. Nós não pensamos, e é uma sugestão de fato interessante, de pensar, né, em que esse produto chegue lá na ponta, para a unidade de saúde, para a gestão e para a gerência, que era o que a gente pensava na época com o guia, né, que realmente foi modificado. Mas a gente pode pensar numa forma de fazer isso. Depois, na verdade, esse trabalho ele tem tantos resultados e é um universo amostral tão grande que realmente a gente vai escolhendo o que fazer, porque é difícil trabalhar como um todo. Tem muita informação relevante que eu não utilizei no meu trabalho, que dá um outro trabalho, né? Então, é uma sugestão interessante, mas, de fato, não há nenhuma previsão. Nesse momento, né, nós não previmos esse tipo de produto a qual a senhora está se referindo. Perfeito, é só uma perspectiva de chegar na gestão e na atenção, né? Bora lá, bora lá. E aí, Liliane, olha onde é que a gente já está, já chegamos aqui no seu artigo. Eu vou me permitir, mesmo ele já estando em análise da Liliane, a fazer uns comentários a respeito disso. Vamos lá. Professora, por favor. Né? Com relação ao resumo, eu penso que poderia haver um equilíbrio um pouco maior entre as seções dele. Por exemplo, eu acho que a introdução ela está bem extensa, em detrimento, né, de umas informações mais complexas ou um pouco mais amplas sobre a metodologia em si. Você fez testes de hipóteses ali, essa parte não é bem explicadinha aqui, os resultados, né? Acho que pode vir alguns resultados quantitativos aí. E eu tenho a compreensão também que a conclusão, ela pode ser mais enfática, né, Liliane? E eu tenho a impressão que a revista adota o formato estruturado, ou seja, os tópicos, eles são apresentados como tais quais, né? A introdução, o objetivo, a metodologia e assim vai, né? Mas essa é uma questão de formato, pode ser que apareça depois, mas eu senti um pouquinho de falta aqui para poder a gente compreender toda essa riqueza que você traz, né, nesse seu artigo original, tá bom? E aí a mesma coisa seria para o resumo em inglês e o resumo em português, a sua introdução super completa, finalizando com a proposição do estudo, ótimo, ótimo. Aí a gente vem aqui, né, para a metodologia, tem algumas poucas questões, assim, um exemplo, né, as perguntas foram lidas em voz alta pelo pesquisador. Eu fico imaginando que esse pesquisador é você, não é? A pesquisadora Liliane, isso? Pronto.
As respostas foram inseridas pelo entrevistador, foi você mesma, Sim, né? Então, talvez colocar aí pesquisadora, entrevistadora e até as iniciais, para dizer que foi você mesma, né? Tem uma questão do tempo verbal aqui, como variáveis secundárias serão estudadas. Graças a Deus que foram. Já terminou o teu trabalho, né, Liliane? Então, seria, e isso aparece em um outro, em uma outra frase, foi, né? Porque veio, né, do projeto para esse momento agora. Já na parte final da metodologia, você comenta que para análise dos dados empregou-se estatística descritiva e inferencial, e aí você comenta que você fez as variáveis de mensuração nominal, né, mas tem uma que é ordinal, que é a renda, então talvez fazer essa correçãozinha ali, ou acrescentar, né, e já chegando aqui nos seus resultados, eu tenho uma compreensão nessas tabelas 1, 2 e 3, que quando for uma variável categórica nominal, é bem interessante que a gente apresente as frequências em ordem decrescente. Então, por exemplo, em cor, raça, né? Então, a parda viria primeiro, a branca viria depois, porque aí a gente já vê, sem a ajuda, né, daquele tracinho vermelho que você trouxe para nós em sua exposição, quais são aquelas categorias onde a gente tem uma frequência maior, tá, Liliane? Então, certo. eu acho que é sempre mais compreensível, né? Na tua tabela 2, você traz aqui, né, estatística descritiva referente às variáveis sociodemográficas ordinais. Eu tenho a compreensão que da forma como vocês trabalharam a variável idade, ela não é ordinal aqui, ela é quantitativa. Então, talvez seja preciso, né, fazer um ajuste aí, se os revisores verificarem isso, né? E aí a gente já chega aqui na tua tabela 5. É na tabela 5 onde eu senti falta de uma apresentação um pouco diferente, onde ao invés de você colocar o valor da significância, você trouxesse as frequências, né, de cada uma dessas colunas e linhas. Por que que eu penso assim, ó? Você verificou uma associação em uma das variáveis, não é isso? A gente está aqui, foi uma só? Foi, mas está aqui, tem a lavagem de mãos e a gravidade, a percepção de gravidade. E eu fiquei, assim, muito curiosa para poder saber em que sentido ia essa associação. Se as pessoas que perceberam maior gravidade, lavaram mais as mãos, enfim, a todo momento, até quando você discute e na sua conclusão, você comenta, houve associação. Mas eu penso que na conclusão e ao final da discussão, seria interessante descolar um pouco do statiquês e dizer, traduza isso. Do ponto de vista da aplicação dessa medida, aconteceu o quê? Aqueles usuários que tinham essa compreensão de maior gravidade, eles lavavam mais as mãos, né? E aí eu tive curiosidade de verificar, mesmo sem essa significância, eu teria essa curiosidade de ver como é que isso se distribuía, né? Porque, ainda que não tenha uma significância estatística, como o N foi de 70, né, e essas categorias, elas tinham uma frequência um pouco maior, um pouco menor, eu tive essa curiosidade, mas mesmo assim, o que era que estava acontecendo com, né, os munícipes que frequentavam essa unidade lá de condado? E aí eu penso, essa é a única alteração maior, assim, e é movida a uma curiosidade minha. Ainda que uma tabela tivesse que ficar em formato não de retrato, mas que essas frequências fossem apresentadas e com asteriscos, então colocaria ali
nessa coluna linha onde houve um P menor do que 0,05, tá? Eu não sei se você conseguiu compreender a minha lógica aqui, Liliane, né? Era para a gente ver isso em números, assim como você apresenta algumas informações, tá? Tudo bem. Vamos lá. E aí a gente já chega aqui na sua discussão muito boa, né? Não deve ter sido fácil você conversar com a literatura, você fazer esse cotejamento, né? Tem uma questão ou outra que eu ampliaria um pouquinho esse olhar, mas acho que deu conta muito, muito, e tem uma única curiosidade, né? É quando você comenta aqui, ó, pesquisa brasileira mostrou que a faixa etária mais jovem discorda mais da assertiva de seguir as medidas recomendadas de que prevenção anularia o risco de contágio, né? E aí, Liliana, eu queria ouvir a tua opinião aqui. A gente fica um pouco preocupada quando pensa, né, que esse pessoal mais jovem, no qual eu não me enquadro, já tem algumas décadas, né, eles são menos confiantes nisso. E você que é médica, você que atua no SUS, como é que você enxerga isso, né, esse certo descrédito, vamos dizer assim, dessa população mais jovem, como esse estudo aponta, enquanto desdobramento para outros agravos de saúde que nós tenhamos, e esses jovens, eles vão ser pais, mães, enfim, eles vão estar sendo cuidadores de outras pessoas, e de que maneira você acha que isso pode trazer consequências positivas ou negativas para ações de saúde, ou se para essa população especificamente, para essa faixa etária, você vislumbra outros processos educativos em saúde que difiram até dessa média de idade dos usuários que você teve em sua pesquisa. Eu queria ouvir um pouco a Liliane sobre isso. Eu acredito que essa faixa etária talvez tenha uma opinião um pouco mais distanciada das medidas de prevenção, porque pela difusão de que era uma faixa etária que não corria tanto risco em relação a desfechos piores da Covid-19, quanto as faixas etárias mais avançadas, que, querendo ou não, são as faixas etárias que incidem as doenças crônicas, que também afetam, que trazem maior risco a essa população. Então, ela foi uma população que ficou, digamos assim, o senso comum permitia que ela se expusesse, porque era apenas um quadro viral simples e que não ia acontecer muitos problemas. Então, acredito que essa concepção, ela ficou na classe etária mais jovem, e isso não vai ter só consequência lá no futuro, na minha opinião, ela já teve de agora, porque foi uma faixa etária que trouxe o Covid para dentro dos domicílios, onde havia pessoas de idade maior, havia idosos, havia pessoas com doenças crônicas, e que, de fato, foram elas que sofreram as consequências desse pensamento pró-exposição, né, do jovem. Mas eu acredito que precisa, sim, que essa população seja melhor abordada, né, do ponto de vista de entender que a participação dela, enquanto indivíduo, independente do risco individual, tem um risco coletivo muito importante, e que ela precisa se inserir nesse meio, nessa coletividade, para que ela não seja o vetor. Ela pode não ser o alvo, mas ela pode ser o vetor, né? Então, a gente precisa trabalhar esse tipo de informação, principalmente porque o jovem, ele tem a necessidade de sair, ele tem a necessidade de se expor, ele quer ir para as festas, ele tem uma dificuldade maior de aderir a isolamento do que a população mais madura e mais idosa. Então, é preciso que a gente conscientize essa população de que ela é um vetor importante, e que, embora ela não corra tantos riscos, pelo menos na Covid-19, nós não podemos falar pelas próximas emergências em saúde que teremos, talvez, no futuro, mas que ela entenda o papel dela dentro da coletividade, que eu acho que faltou bastante
durante a pandemia, a não ser em casos pontuais, onde, de fato, famílias foram atingidas e eles perceberam o quão importante era que eles tivessem aderido mais a essas medidas de prevenção. Perfeito, Liliane, excelente, né? Ou que desafio, mais um. Vamos lá. Agora já chegamos ao final do seu trabalho, né, do seu artigo. Já entramos aqui nas suas considerações, ou no seu capítulo, né, que eu já comentei, muito, muito importante, só fiquei pensando e curiosa, né, como é que ia ter o desdobramento dessa divulgação em outros espaços, compartilhando com outros atores diretamente envolvidos com essas informações que você produziu. E aí a gente já chega nas suas considerações finais. Elas dão conta do que você desenvolveu, respondem aos seus objetivos, né? Eu só me afastaria um pouco dessa linguagem estatística, mostrando em que sentido houve essa associação que você encontrou, tá, Liliane, como eu falei já, e eu senti falta um pouco aqui da Liliane, né? Esses achados foram importantes para o município, foram importantes por isso e por aquilo, e para a Liliane, o que é que isso possibilitou, o que é que essa pesquisa trouxe para você em termos de aprendizagem, em termos de experiência acumulada para outros locais que você irá falar, que você irá estar daqui para frente, já que não está mais lá em Condado. Então, eu senti, sabe assim, onde está o Oli, onde está a Liliane aqui nessa partezinha final dessas considerações, né? Do ponto de vista formal, tá perfeito, tranquilo, tudo certinho, redondinho. Só queria ter te enxergado um pouquinho mais nessas considerações finais, viu? Ó, eu botei lá na motivação que era importante para mim compreender, e no final não botei o quão importante foi, né? Compreender os processos da qual eu estudei aí e desenvolvi junto com a professora. Mas, sim, me colocarei nessas considerações finais. E seria apenas isso. Mais uma vez, eu fecho da mesma maneira que eu comecei, dando os parabéns a você e à professora Rilva, ao programa, pelo trabalho, pelo caminho, pelas contribuições, pela seriedade, porque a gente vê a seriedade de envolvimento durante esse transcorrer desses anos, né? Pelo produto, pelo texto em si. Então, lhe dou os parabéns e desejo muito sucesso, viu, Liliane, nessas etapas vindouras aí. Abraço grande. Eu que agradeço, professora, todas as contribuições, desde o processo de qualificação, que foram muito importantes. A maioria nós conseguimos implementar no nosso trabalho, alguns realmente devido ao tempo, né, ao estudo que nós já tínhamos feito, ficou difícil a gente conseguir abarcar, mas quem sabe num outro estudo aí ele vai realmente me trazer mais conhecimento e mais experiência para os próximos que, se Deus quiser, virão aí para a gente publicar. Muito obrigada, professora Ana Maria. Eu expresso nossos sinceros agradecimentos, meus de Liliane e do Prof. Saúde, pela sua valiosa contribuição, desde a qualificação e agora, né? Então, como membro desta banca examinadora da defesa. E sua expertise, insights, né, enriqueceram significativamente as discussões e aprofundaram a compreensão do trabalho. E eu achei muito, muito assim, pertinente a sua colocação de Liliane se colocar, né, como autora do trabalho, para mostrar em que houve mudança, né, na sua perspectiva, né? Ficou muito claro e achei muito interessante. E também agradeço pela sua dedicação em revisar minuciosamente a dissertação, e suas observações e sugestões foram valiosíssimas para o aprimoramento do trabalho de Liliane,
e para o seu desenvolvimento como pesquisadora. Então, muito obrigada mais uma vez. Agora eu passo a palavra ao professor Eduardo Sérgio Soares Souza, nosso examinador interno e coordenador do ProSaúde aqui do Polo UFPB. O áudio, professor, eu acho que o microfone está desligado. Eu desliguei antes. Agora sim. Bom, então, bom dia a todos vocês. Eu gostaria de agradecer o convite da Liane, professora Rilva. É também um prazer novamente participar junto com a professora Ana Maria, né? Dizer que o seu trabalho, já iniciando, Liliane, dizer que o seu trabalho, ele, como quase todo, aliás, todos os trabalhos de Rilva, eles terminam sendo um modelo, né? Um modelo a ser seguido, né? Não só pela seriedade, mas pelo desenho do estudo, que termina sendo um desenho muito bem redondo. E esse redondo eu me refiro já ao planejamento que vocês fizeram, que a gente consegue ver que foi um planejamento que foi executado de acordo com essa base inicial, e daí porque faz com que a gente tenha e consiga visualizar a pesquisa como um todo, o desenvolvimento do trabalho, depois os produtos. A gente consegue ver que tudo foi feito seguindo as etapas e com muito rigor técnico. Isso é muito bom, né? E eu já peguei vários trabalhos, né, da professora Rilva e passei, inclusive, para alunos meus e até para alunos, quando a gente vai fazer a discussão junto com os novos mestrandos do Prof. Saúde, para que eles tenham ideia, né, de como se pode executar o trabalho a partir de um bom planejamento, né? Haja visto que os trabalhos de mestrado e doutorado anteriores, né, aqueles trabalhos clássicos, eles têm uma dinâmica diferente, né? Aquele começo, meio e fim, e que depois dessa defesa você iria fazer os desdobramentos dos trabalhos, o que não é a proposta do nosso Prof. Saúde. Quer dizer, a gente termina exigindo muito, né? E o exigir muito é ter todo o desenho da pesquisa em si, mas também já a produção dos produtos, como foi o caso, que terminamos tendo, né, o artigo e também o capítulo de livro a partir, né, de uma pesquisa inicial. É uma pesquisa inicial, mas que ela já previa, né, já estava previsto a execução, né, e desdobramentos em produção, que é o que mais caracteriza o mestrado profissional, né? Haja vista que esse trabalho ele deve ser desenvolvido a partir da experiência, né, do mestrando, né? Claro que a gente sabe da dificuldade, né, que é executar uma pesquisa com o rigor que vocês executaram, ainda, né, trabalhando, né, sem se afastar do trabalho, e no seu caso, mais ainda, que eu vi que você ainda esteve grávida, né, que teve o afastamento da gravidez, né? Mas o mais interessante é observar que todas essas dificuldades, elas não conseguiram abalar, né, o bom resultado, o excelente resultado que vocês apresentam, não só como texto escrito, que já foi falado aí pela professora Ana Maria, o quanto o seu texto ele é primoroso, né, é fácil de ler pela objetividade, pela sequência, né, que você vai apresentando todos os produtos, considerando todas as etapas de um trabalho científico, né? E veja que o seu trabalho faz parte de uma pesquisa maior, quer dizer, poderia até ter tido dificuldade por conta disso, mas muito pelo contrário, você consegue dar a singularidade, né,
de um trabalho, apesar de ser um trabalho multicêntrico, mas você consegue mostrar tudo que tinha interessante lá na cidade, na unidade onde você executou, não só caracterizando todo esse ambiente, né, mas também valorizando o trabalho como um todo. Quer dizer, para mim foi muito, muito bom, né? Isso não é fácil fazer, né? A não ser com muito empenho e muita dedicação, né? Então, falando da sua apresentação, foi uma apresentação muito boa, né? A gente, mesmo uma pessoa que não tivesse tido acesso ao texto, poderia compreender com facilidade a pesquisa, né? Todo o desenvolvimento dela, né? E os produtos. Eu acho que isso ficou bastante claro. Então, parabéns pela apresentação. Na apresentação, a gente também consegue observar o quanto você tem propriedade sobre tudo que foi feito, né? Se você já tinha experiência com produção científica, acredito que todo esse trabalho aumentou, e se você não tinha, é fantástico quanto você conseguiu, né, fazer um trabalho tão primoroso junto com a professora Rio e desenvolver todas as etapas de forma bem exemplar, passando por todas as etapas, comitê de produção do trabalho, comitê de ética, né, que já tinha a nível central, mas a gente tinha aquelas questões também locais que tinham que ser cumpridas para a execução. Isso digo a nível do seu município, a nível da unidade, né? Você tinha que fazer com que as pessoas também aderissem à sua proposta, né? Conversar com cada um, TCLE e tudo. Isso não é fácil, né? Você fazer isso. Claro que tem as peculiaridades bem do seu município e da sua unidade, que você conseguiu também mostrar, não só na escrita, mas através da sua apresentação, né? Tudo isso são etapas muito que a gente tem que executar com bastante seriedade, com bastante propriedade, né, para que as pessoas passem a nos dar as informações, né? Veja que algumas pessoas vão fazer esse tipo de pesquisa e, às vezes, o entrevistado ele não se sente à vontade pela falta de objetividade ou de planejamento que existiu anterior, né? Mas quando se faz da forma que vocês fizeram, e a gente consegue observar que a cada objetivo, né, no caso, você tem o objetivo geral, mas os objetivos específicos eles confluem para o objetivo geral, e depois, quando a gente analisa os questionários, a cada objetivo seu tinha lá as perguntas correspondentes. Você veja como no final, não é que fique fácil, mas ajuda bastante quando existe essa coerência entre o questionário que está feito e a cada objetivo específico que se tinha anteriormente. E no final, como você faz, né? Objetivo, o que executou e a execução, quando você consegue comprovar, né, que todas as etapas que tinham sido previstas lá no início, através dos objetivos específicos, eles conseguem, você consegue avaliar que se deu conta, né, que chegou àquele objetivo, né? E, por fim, as suas considerações finais. Então, com isso, eu quero dizer que eu me dou bastante satisfeito, né, com todo o material que você apresentou, né? Acho que é interessante, né? Aliás, acho que o Prof.Saúde Central, ele deve, em algum momento, não só apresentar os seus resultados, mas se alguém não tiver tido ideia, eu acho que a professora Ana Maria até colocou,
era interessante depois comparar esses resultados, né, talvez zona urbana, zona rural, ou por região. Bom, aí alguns critérios podem ser utilizados e até comparar esses resultados dessa pesquisa central. Não só o resultado central, mas essas pesquisas que já foram apresentadas, acredito que devemos ter um bom número, um número significativo, que pode representar, talvez, regiões, ou algum outro critério aí. Isso mostra a importância, né, que essa pesquisa guarda-chuva ela teve para o Brasil, né, porque aí a gente pode ter ideia das ocorrências, né, não só no Brasil todo, mas por região, e o quanto essa pandemia ele afetou, né, a saúde e o bem-estar da humanidade, no caso do Brasil, mas, em especial, a gente pode avaliar, através da atenção básica, essas experiências que nós tivemos nas unidades da saúde da família, não só na zona urbana, mas também na zona rural. Então, esses trabalhos eles vieram registrar, né, de uma forma bastante importante, né, esse momento, né, tão difícil, né, que teve na nossa sociedade, né? Então, eu quero parabenizar, né, a você, Liliane, e professora Rilva, né, pelo trabalho que vocês executaram. Não tenho nenhum outro ponto a acrescentar. Alguns poucos que eu tinha aqui registrado, a professora Ana Maria fez de forma bastante intensa, né, e muito boa, muito parabéns, professora Ana, pela avaliação. E aí eu acho que eu estou satisfeito, né, e já antecipo, né, pela aprovação da defesa final, achando que nós não precisamos sair da sala para que a gente possa se posicionar. Então, meu posicionamento é pela aprovação da defesa final e pelo material que foi apresentado hoje. Muito obrigado. Professora Ana, acho necessário que a gente peça a saída dos demais presentes, além da banca e da candidata, para a deliberação, ou, como o professor Eduardo, você acha que pode fazer agora essa conclusão? Eu sigo o coordenador. Podemos fazer sim, eu obedeço. Pois bem, então, porque assim, essa etapa de deliberação é muito importante, né, porque é quando os termos de ata são definidos, mas temos um modelo, né, prévio do próprio programa, da nossa secretaria, do curso, e aí vamos seguir, e aí eu consulto vocês enviando essa ata para que vocês verifiquem, revisem e assinem, está bem? Bom, estamos agora, passando pela fase de deliberação, de forma mais simplificada, como o professor Eduardo sempre faz, de maneira pragmática, e também aliviando um pouco a ansiedade, né, da mestranda. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação e a colaboração de todos e todas nesse processo de defesa da dissertação, e preciso devolver a fala para a Liliane, né? Esse momento é dela, e eu deixo que ela foi um desafio, eu reconheço o desafio e assim, as dificuldades pelas quais ela passou. Ela foi a primeira a qualificar da turma 3, como a professora Ana Maria mencionou, né, ela já demonstrou um domínio, né, do objeto de estudo, o interesse, a proximidade que ela tem com com os usuários, né, com o seu território lá em Condado. Então, a gente já pôde ver, mas aí houve também, aí ela também teve um momento, ela e sua família teve um momento muito especial, né, que foi a chegada de um novo filho,
Então, parabéns também, Liliane. E eu sei que você vai, no futuro, contar a ele, olha, quando você nasceu, eu estava em meio a um momento difícil na minha carreira acadêmica, mas tudo são histórias, né, boas de se contar no final, quando tudo passa. Né? Então, Liliane, foi um prazer, foi um aprendizado, né, ter sido sua orientadora, você com sua seriedade, comprometimento, e você sempre diz que a professora, a senhora é assertiva. Eu acho que assertiva é você, não é? Desde o tempo da graduação, que eu lembro muito bem de Liliane, ela já tinha esse sinal aqui no cabelo naquela época, então eu a conheci no quarto período do curso de graduação em medicina, na nossa UFPB, e ela permanece a mesma, não é? Comprometida, não é? Tratando tudo com muita seriedade e dedicação. Então, foi muito bom, digamos, caminhar com você digamos, nesse desafio acadêmico e de vida também, certo? Antes de passar a palavra para a Liliane, eu agradeço aqui aos mestrandos presentes, mestrandos tanto da turma de Liliane quanto da turma 4, Arthur, Eveline, né? Também familiares e amigos de Eveline, desculpe, familiares e amigos de Liliane. Agradeço muito a atenção e a presença de todos e todas. Liliane, só para que você faça, né, digamos, o arremate final desse momento, eu passo a palavra a você e, já após o seu término, vamos apenas dizer bom dia e encerrar a sessão. O áudio, Liliane, a gente sempre esquece, isso acontece comigo sempre. Pronto. Como o professor Eduardo Sérgio comentou, levantou essa questão, é o meu primeiro trabalho acadêmico, praticamente, né? Eu sou da turma do currículo de medicina que a gente não fazia TCC, o senhor lembra muito bem, né? Eram só práticas e estudo e práticas e provas. Então, esse mestrado foi, assim, um desafio muito grande, porque eu precisei trabalhar e, ao mesmo tempo, aprender essa parte, né, de metodologia de pesquisa, que realmente foi tudo muito novo para mim, e eu agradeço bastante ter sido sorteada, de ter ficado sob a orientação da professora Rilva, né. No início deu aquele medinho, porque eu me lembro dela desde a graduação, e eu sei que ela é exigente, né, a gente precisa ali cumprir a risca, eu me lembro, né, a gente era do grupo de Rilva, a gente ficava com medo da prova de semiologia, porque tinha que ser 100% completo, mas foi extremamente importante, porque foi aí que eu aprendi. Se eu tivesse ficado com uma orientação mais leve, eu não teria aprendido tanto quanto eu aprendi com ela, né, extremamente rigorosa, ao mesmo tempo que ela é extremamente disponível para nos ajudar, em todos os momentos, marca a aula, faz vídeo no YouTube, ela faz de tudo para que a gente consiga aprender, consiga desenvolver o trabalho. Então, eu agradeço demais, professora, a sua paciência, a sua disponibilidade, né, com o nosso grupo de orientandos, eu e Zauni e Núbia ali juntos, tentando aprender, e, de fato, a senhora foi essencial nesse processo, é por isso que eu digo que a senhora foi muito assertiva, a senhora é prolixa, igual a mim, mas é muito assertiva no que diz, não é, Zauni? Tudo que ela fala, a gente, de fato, precisava ouvir, né? Mas, de fato, realmente foi um processo difícil, eu fui a primeira aluna da turma a qualificar e estou sendo a última aluna a defender, né? A gente nunca sabe o que é que vai acontecer na vida, e aí realmente vieram situações inesperadas no ano passado, e eu precisei me afastar, e agora nesse retorno, graças a Deus eu consegui concluir, era um medo que eu tinha de não conseguir concluir, mas graças a Deus, com o apoio, né, de todos, eu consegui concluir, então eu agradeço demais. O Rafael não está aqui, o Rafael lá da secretaria, mas ele me ajudou bastante, me estimulou, termine, e Zauni também, enquanto colega ali, me estimulando também a terminar. E agradeço demais a todos que estão aqui presentes. Minha enfermeira da atenção primária está aqui presente, se fazendo presente, que foi uma pessoa que me ajudou demais lá em todas as tarefas do Prof. Saúde que a gente tinha que fazer na unidade, isso é muito importante.
né, e aos professores que, né, contribuíram tanto com esse trabalho, que é o primeiro que eu espero que seja o primeiro de muitos. É o trabalho que eu estou aprendendo a ser pesquisadora, aprendendo esse universo. De fato, não tenho nenhuma expertise em estatística, professor, então eu estou aprendendo, eu agradeço as suas orientações. Então, assim, eu estou muito feliz em ter conseguido concluir esse ciclo, né? Foi um ciclo arrastado, difícil, mas que, para mim, era muito importante concluir, né? O Prof. Saúde era uma realização que eu queria fazer, foi a minha segunda tentativa de inscrever, que eu consegui inscrever, né? E fiquei muito feliz com isso. Então, para mim, é uma etapa da vida que eu estou concluindo aqui, e que vai ser, se Deus quiser, escada para as próximas. Muito obrigada a todos por terem participado, por terem vindo assistir. Espero que tenham gostado, entendido, né, meu trabalho, e é isso. Muito obrigada por tudo. Obrigada por suas palavras, Liliana, e isso nos recompensa, sim, imensamente, né? E espero que você continue, passe para o doutorado e assim, continue na sua carreira acadêmica, né? E que vai enriquecer muito mais, né, o seu trabalho. Então, assim, só uma palavra final, eu queria agradecer aqui ao professor André Bonifácio, que participou da qualificação com a professora Ana, e também nos deu muitas contribuições, né, e subsídios para aprimorar o nosso projeto. Então, ele não pôde participar aqui da banca, né, porque ele está trabalhando em Brasília, muito ocupado agora, mais ocupado ainda, mas aí deixamos aqui os nossos agradecimentos a ele, e a Rafael, que a Rafael tem sido sempre um fiel escudeiro, né, nosso e dos alunos. Então, o professor Eduardo queria falar algo? Só para dizer, Liliane, que estamos lutando pelo doutorado do Prof. Saúde, tá? Então, contamos com você, acho que você merece estar lá com a gente, tá bom? Vamos tentar para conseguir aí. Vamos lá, vamos tentar, professor. E assim eu encerro esta sessão de defesa pública do mestrado de Liliane de Oliveira Valério. Fiquem em paz todos e estamos muito agradecidos. Parabéns, Liliane. Já, parabéns. Agora, mestre em saúde coletiva. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Parabéns.